Olá amigos, como vão? Meu nome é Danilo de Oliveira, sou professor de História e na nossa videoaula de hoje nós vamos estudar o que? O Brasil no século XVIII, no final do século XVIII, a questão dos movimentos emancipacionistas, os primeiros movimentos que foram surgindo no Brasil, né, que tinham como objetivo o quê? Separar o Brasil da metrópole Portugal, o Brasil do domínio português. Quais foram os primeiros movimentos? Que caráter eles tinham? O que aconteceu? Então, bem rapidamente, nós vamos estudar os principais do final do século XVIII. Ok? Tudo bem? Antes de nós começarmos a ir detalhando cada um dos movimentos, né, nós temos que fazer o quê? Uma análise dos fatores que levaram ao povo brasileiro, seja o povo ou seja a elite, a querer separar o Brasil de Portugal, né? Desde o século XVI. Então veja bem, no século XVI é o início da colonização, né? Eu tinha ali o pacto colonial, eu tinha uma economia de plantation, né? Então grandes propriedades com apenas um único produto, eu tinha o mercantilismo que estavam dando forma à economia nacional. No século XVIII, né? O século XVII, perdão, aqui está errado, começam a acontecer as primeiras manifestações contra a metrópole, contra Portugal. Mas essas manifestações contrárias a Portugal vão se tornar mais fortes realmente a partir do século XVIII. E no século XVIII, quais que eram as principais críticas que eram feitas, né, pelos emancipacionistas em relação ao governo lusitano? Então, vejamos bem. Primeira coisa, tá? No final do século XVIII, nós tínhamos já, o mundo já estava presenciando diversos movimentos de libertação, né? Inspirados principalmente nos ideais iluministas, né? Que defendiam conceitos como liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então, já havia acontecido a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa estava também abalando todo mundo, e lógico, né, que essas notícias e esses ideais que vinham de fora estavam chegando ao Brasil. E os brasileiros começavam a nutrir o quê? Os mesmos desejos desses países que estavam conquistando a sua liberdade. Tá? Então, um dos primeiros motivos, um dos principais motivos para que os distritos, as colônias, né, os estados, as províncias brasileiras começassem a querer se separar de Portugal, foram justamente o quê? As ideias revolucionárias que vinham de fora, todas embasadas pelas ideias, pelos conceitos iluministas. Tudo bem? Outro ponto importante que estava gerando descontentamento dos brasileiros, né, era a questão do pacto colonial. Tá? O que era o pacto colonial, professor? Lembra lá quando vocês viram o Brasil colônia? O pacto colonial era baseado pelo mercantilismo, pelo monopólio, que dizia o seguinte: o Brasil, como colônia, só poderia comprar produtos industrializados, manufaturados de Portugal, e só poderia vender matérias-primas para Portugal. Então, na prática, o que acontecia? Os negociantes brasileiros se viam prejudicados, porque os portugueses pagavam o preço que eles bem entendiam, né? Mesmo que tivesse alguém que pagasse mais em outro país, os comerciantes brasileiros eles eram proibidos. Então, o pacto colonial que Portugal exercia sobre o Brasil também foi um dos motivos que fez com que começassem a nutrir um desejo maior de independência do Brasil em relação a Portugal. Tá? Então, atrapalhava, né, o pacto colonial os interesses da burguesia nacional. Então, somados às ideias revolucionárias iluministas, a questão do pacto colonial que atrapalhava a burguesia e, por fim, a situação do quê? De crise econômica, né, e social que atingia o Brasil. A população cada vez mais miserável, cada vez mais com dificuldades, né? Também não via em Portugal alguém que tivesse condições de melhorar a vida da população.
Então, quando eu uno todos esses três elementos que eu citei para vocês, que eu acabei de citar, né, eu tenho o quê? Os principais motivos das revoluções, das revoltas, dos conflitos emancipacionistas. Tudo bem? Tá? Então vamos lá? Ideias iluministas, ideias revolucionárias, o pacto colonial que atrapalhava a burguesia brasileira e a situação de miséria do povo. Tudo isso fazia com que as pessoas nutrissem um sentimento de separar o país de Portugal. Ok? O primeiro movimento que nós vamos analisar é com certeza um dos movimentos mais famosos, né? Que todos os livros de história têm, não há praticamente ninguém que nunca tenha ouvido falar em Inconfidência Mineira, né? Então, Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, esse segundo termo é mais difícil de ser empregado nos livros, né? Mas é a mesma coisa. Se você ver Inconfidência ou se você ver Conjuração Mineira, é o mesmo processo de revolta, ok? Também foi inspirado pelo Iluminismo. Foi na Inconfidência Mineira que morreu quem? O famoso Tiradentes, né? Então, o Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, morreu, né? Foi o único dos conspiradores da Inconfidência Mineira que acabou sendo executado, foi enforcado, né? Juntamente com o Tiradentes, nós tínhamos outros líderes, como o Cláudio Manuel da Costa, que era desembarcador, o Tomás Antônio Gonzaga, que era ouvidor, Alvarenga Peixoto, advogado, né? E também esses três últimos ligados na literatura ao arcadismo. Okay? Então, eram pessoas de destaque na sociedade mineira de Vila Rica naquela época. Por isso que eu falo que a Inconfidência Mineira, ela teve um caráter elitista, ou seja, pessoas da alta sociedade é que lideraram o movimento. E por curiosidade, né, quem morreu, o coitadinho do Tiradentes, era um dos mais pobrezinhos entre eles. Tá bom? Ok? Motivo principal, professor, qual que foi o principal motivo da Inconfidência Mineira? Os inconfidentes estavam descontentes com a pressão, com o excesso de impostos que Portugal cobrava do Brasil. De modo especial com relação ao ouro, né? Já que a região das Minas Gerais, naquela época, era grande produtora de ouro e o governo português tentava controlar de todas as formas os impostos sobre esses produtos. Tá? É lógico que no final do século XVIII a produção de ouro já estava diminuindo e as pessoas começaram a ficar com certas dificuldades econômicas e muitos começaram inclusive a dever impostos para a coroa portuguesa, né? E é nesse contexto que sempre acontecia a chamada derrama, que era a cobrança, né, que Portugal fazia sobre os seus devedores. E isso gerava um terror muito grande na população que se via grandemente, fortemente oprimida. Tá bom? Então, a Inconfidência Mineira, um movimento elitista, tá? Queria separar o Brasil de Portugal. E que mais? Quais eram os outros objetivos, professor? Vamos lá então. Outros objetivos da Inconfidência Mineira: proclamação da República, separando o Brasil de Portugal. Mudança da capital, que era no Rio de Janeiro. Eles tinham a ideia de mudar a capital do Rio de Janeiro para a cidade de São João del Rei, né, em Minas Gerais. O que mais que eles queriam? Liberar as manufaturas que eram proibidas. Queriam que a instalação de uma fábrica de pólvora para gerar o quê? Armas, proteção maior da colônia, né? Anistia das dívidas, ou seja, perdoar as dívidas de quem estava devendo seus impostos para Portugal. Eles queriam também perdoar as dívidas e criar uma universidade em Vila Rica. Tudo bem? Então assim, ideais interessantes, né? Ideais até que razoáveis, mas movimento que não deu certo, porque um dos inconfidentes, né, o Joaquim Silvério dos Reis, ele foi lá e dedurou, entregou o plano em troca do perdão de suas dívidas, né? Então ele foi o delator que entregou, né, para o Visconde
de Barbacena, o plano dos Inconfidentes. Foram presos todos, né? A princípio, 11 pessoas foram condenadas à morte, mas na prática apenas o Tiradentes foi executado, né? Nos livros aparece muito esses quadros do Tiradentes, né? Como herói, muitas vezes até mesmo assim com uma semelhança muito grande com Cristo, né? Na verdade, esses ideais do Tiradentes como herói, né, surgiu lá no século XIX, quando a elite queria construir uma identidade para o Brasil e precisava de heróis. Tiradentes surge como herói, tá? Estudos recentes mostram que Tiradentes não era assim. Ele era um soldado, então a fisionomia mais adequada para ele seria essa, ok? E existem ainda alguns estudiosos que mais recentemente, né, afirmam que quando Tiradentes foi executado, ele não era nem barbudo e cabeludo, e nem assim, ou sem barba como um soldado, ele estava careca, né? Então, só por curiosidade, né, algumas visões, algumas discussões historiográficas sobre a aparência do Tiradentes. A história é bonita por causa disso, justamente, né? Nunca existe uma verdade absoluta, sempre estão surgindo ideias novas. Ok, pessoal? Isso sobre a Inconfidência Mineira em Minas Gerais com Tiradentes, tá bom? Alguma dúvida? Vocês podem depois entrar em contato, né, pelo e-mail professordanilodoliveira@gmail.com. No final da videoaula eu vou colocar o e-mail para vocês na tela, tá bom? Próxima confusão emancipacionista, né? Vi em Minas Gerais, agora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em 1794, teve um movimento chamado Conjura ou Conjuração Carioca. O que foi a Conjura Carioca? Assim como a Inconfidência Mineira, também foi um movimento elitista, né? Tinha principalmente figuras da elite, e essas figuras da elite estavam se reunindo na chamada Sociedade Literária do Rio de Janeiro. O que era a Sociedade Literária do Rio de Janeiro, professor? Olha só o que eles faziam lá. Discutiam as novidades políticas que ocorriam no mundo e assuntos de caráter científico, filosófico. Então, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução dos Estados Unidos, tudo o que estava acontecendo lá na Europa, eles discutiam. As ideias filosóficas do Iluminismo, do Rousseau, do Voltaire, Montesquieu, todas essas ideias que existiam no mundo europeu, eles também discutiam ali, né? E era composto esse grupo, por quê? Por poetas, escritores, advogados, médicos, padres, professores, entre outras categorias, algumas até mais simples também, ok? Discussões acaloradas eles faziam sobre as ideias de Rousseau e Voltaire, com relação principalmente à liberdade, ao direito de expressar suas ideias. Então, numa época em que, né, os governos monárquicos, os governos absolutistas estavam com medo de perder o poder, né? Que estava acontecendo independências na América, o governo de Portugal ficou preocupado, né? E pensou, vai que de repente esse grupo aqui resolve organizar alguma revolta que tente separar o Brasil de Portugal. Por precaução, o que eu vou fazer enquanto governo português? Eu vou o quê? Vou mandar prender todas as pessoas que faziam parte da sociedade literária, ok? Só que, como sempre acontece no Brasil, como essas pessoas eram membros da elite, o que aconteceu, professor? Foram presos, foram mortos, foram condenados? Não, né? Foram libertados, né? Constatou-se que não havia nada, nenhuma prova que os condenasse, e eles foram libertos, tá bom? Sempre quem tem poder, né? Quem tem dinheiro, tem poder e consegue se livrar. Espero que agora no Brasil, em pleno século XXI, né? Nesse contexto de lava-jato, nós consigamos provar o contrário, né? Nessa época ainda prevalecia a ideia de quem tem dinheiro pode tudo
nesse país. Não é, pessoal? Tudo bem? Isso foi a Revolução, né? Conjuração Carioca. Então nós vimos a Inconfidência Mineira em Minas Gerais, com Tiradentes. Agora a Conjura Carioca lá no Rio de Janeiro, tá? Ambos movimentos elitistas. O próximo movimento vai ser diferente, porque é um movimento que vai ter um caráter popular, né? Ou seja, a maior parte de quem está articulando o movimento é do povo. E aí o que você acha que vai acontecer no final? Né? Se é o povão que articula algo contra o governo, o que acontece? Vamos ver já. Tá? Então, na Bahia, em 1798, nós tivemos a famosa Conjuração Baiana, ou, mais famosa ainda, Revolta dos Alfaiates. Por que alfaiate, professor? Porque alguns dos líderes exerciam essa função. Eles eram alfaiates, ok? Muito bem, então foi uma revolta, como eu já disse, que teve um caráter popular. O que os revoltosos queriam? Olha que bonito, eles queriam o quê? Proclamação da República, separar o Brasil de Portugal, queriam que a diminuição dos impostos, queriam a abertura dos portos, queriam o fim do preconceito, né, com relação aos negros, aos pobres, e queriam aumento salarial. Qual que foi, né, bonitas reivindicações, qual que foi o pontapé inicial que deu origem à revolta? Foi o quê? Eles resolveram publicar panfletos, né, estimulando o quê? As pessoas a participarem da revolução. Então, eles entregam esses panfletos e as autoridades públicas, a força policial, o governo, vai atrás de prender quem que estava entregando esses panfletos e estimulando o povo a lutar e a exigir essas melhorias, ok? O que vai acontecer? As acusações vão cair sobre o soldado Luiz Gonzaga das Virgens, tá? Mulheres, escravos, o povão, né? Várias pessoas vão ser presas também e não são ricos, né? São pobres, vão ser executados. Coitado do Tiradentes, lembrem dele, né? Quem que vai ser executado? Luiz Gonzaga, Manuel Faustino e João de Deus do Nascimento. Esses dois aqui últimos, eles eram alfaiates. O Luiz Gonzaga era soldado, né? Então a revolta na Bahia, ela foi sufocada. Os corpos foram, a cabeça foi exposta, dos executados foi exposta para servir de exemplo para outras pessoas que de repente quisessem ficar contra o governo, tá bom? Então, recapitulando, primeira revolta lá do Tiradentes em Minas Gerais, depois a Conjura lá, Carioca, no Rio de Janeiro, e na Bahia a revolta dos alfaiates popular. Nenhuma está dando certo, mas, né, isso já mostra o quê? Que o povo brasileiro já está nutrindo, em pleno final do século XVIII, uma vontade de separar o país de Portugal, ok? Por último, por fim, a última revolta que nós vamos analisar é a que aconteceu em Pernambuco, em 1801, também uma revolta elitista. Ah, professor, então se é elitista, já sei que não vai acontecer nada. Bem por aí, né? Então, essa revolta em Pernambuco também é chamada de Conspiração dos Suassunas, ou Conspiração dos Cavalcantes, família Cavalcante, que era uma família de classe alta, lá de Pernambuco, né? Vai ser uma revolta de caráter elitista. O que eles vão querer lá? Eu estou falando da Revolução de 1801, não é a de anos depois, ok? É a que precedeu a outra Revolução de Pernambuco. Os líderes foram o Luiz Francisco de Paula Cavalcante, o Francisco de Paula Cavalcante, dono do engenho Suassuna, por isso Revolução dos Suassunas, tá? Está ligada à criação da primeira loja maçônica do Brasil, que defendia valores também iluministas, né? O Areópago de Itambé é considerada para muitos a primeira loja maçônica do Brasil. E esse pessoal, né, da Revolução aqui de Pernambuco, eles tinham também, assim como os outros, né, influência das ideias iluministas, tá?
também queriam a liberdade, queriam separar o Brasil de Portugal, queriam a redução de impostos, né? Foram presos também, mas como eram da elite, né, foram libertados por falta de provas, ok? Então, essa revolta deu o quê? Serviu como base para a revolta posterior, né, e mais famosa, de 1917, a Revolução Pernambucana de 1917, que nós veremos em uma próxima videoaula, ok? Tudo bem? Essa revolta também não deu certo e os líderes não foram mortos, foram libertos por falta de prova. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu quero que fique para vocês sobre esse conteúdo desta videoaula, tá? No final do século XVIII, muitas pessoas já estavam descontentes com o domínio português e começaram a querer o quê? A separação do Brasil de Portugal. Algumas revoltas foram elitistas, lideradas pela elite, outras revoltas foram populares, lideradas por classes mais baixas. De um modo geral, as revoltas populares sempre acabaram em morte e as elitistas acabaram em pizza, tá? Destaque para quais revoltas, professor? A Inconfidência Mineira, do Tiradentes, em Minas Gerais, tá? A Conjura Carioca, no Rio de Janeiro, também elitista. A Revolta na Bahia, a Guerra dos Alfaiates, de caráter popular. E, finalmente, em Pernambuco, a Conspiração dos Cavalcantes, ou Conspiração dos Suaçuas, ok? Todas queriam, melhor dizendo, separar o Brasil de Portugal e já estavam embasadas com as ideias iluministas, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão, alguma crítica, tá? Basta mandar um e-mail que está aparecendo aqui do lado e aqui embaixo, prof.danilodeoliveira@gmail.com. Eu vou responder com maior atenção, com maior prazer. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês.